Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Com base nessa frase de Freud, estamos iniciando um vídeo de orientação do trabalho de matemática daí dos meus alunos, que vale 3 pontos, geometria analítica, beleza? É um trabalho de sala, não é uma avaliação. Então vamos lá. Vou ajudar vocês aí como resolver essa atividade. Tá bom, só que eu vou ter que ser meio objetivo, tá? Não é uma explicação da tarefa, e sim a como fazer. Bem, aqui eu tenho uma distância entre duas cidades, a distância de Riacho Doce, para Rio Bonito. E eu tenho as coordenadas que estão no plano cartesiano, tá bom? Nós temos Rio Doce, a coordenada, vamos lá, a coordenada x1, que eu vou chamar de x1, que é menos 20, e aqui a y1, que eu vou chamar de 50. Aqui eu tenho a coordenada de Rio Bonito, que eu vou chamar o 40 de x2, e aqui o menos 30 de y2. O que ele está pedindo? Eu quero a distância entre elas. Então, eu quero a distância entre dois pontos. Se vocês forem buscar nos formulários, a distância de dois pontos é através dessa fórmula aqui. Ó. Distância entre dois pontos é igual a x2, ou seja, a segunda coordenada de x menos a primeira elevado ao quadrado, mais a segunda coordenada de y menos a primeira elevado ao quadrado. Beleza? Então tá. Bem, se você invertesse aqui a ordem, pessoal, colocasse trocasse, né? Por exemplo, aqui eu estou indicando aqui, por exemplo, ó, que eu tenho as coordenadas de x, ó, tá vendo? Que vão ser usadas na fórmula. Mas, e também tem as coordenadas de y, que eu também vou usar na fórmula, que são essas aqui. Tá? Cadê? Aqui. Mas, por exemplo, como é uma reta, se eu trocasse, esse aqui fosse o x1, esse aqui fosse o x1 e esse o x2, claro, eu teria que inverter os y na mesma proporção. O resultado seria o mesmo. Vamos lá colocar na fórmula e como é que vocês vão desenvolver. Eu só vou tentar mexer na primeira linha, o restante vocês fazem. Ó. E aí, o que eu faço? Eu vou abrir. Quem que é o x2? É o 40. Tá bom? Menos da fórmula. Quem que é o x1? Menos 20. Quando eu vou colocar o menos 20 aqui, ó, vocês concordam comigo que menos com menos vai virar mais? E aí some esse menusinho aqui, ó. Ok? Ficou mais ao quadrado. Mais o y2. Quem que é o y2? É o 50. Menos o y2, desculpe. O y2 é menos 30, eu troquei. O y2. O y2 está aqui, é menos 30. Ok. Menos 30. Menos o y1, que é 50. Tá. Bem, o que nós vamos fazer? Vocês vão fazer essa conta. Vai dar 40 mais 20, 60 elevado ao quadrado. Lembrando, todo número elevado ao quadrado vai sair positivo. Então, os dois vão sair positivo. Não se preocupe. Se vai somar, vai colocar aquele valor que somar, somados. Sinais iguais some, conserva o sinal. Como elevado ao quadrado vai dar mais. E ó, tira a raiz desse nosso amigo. Ou melhor, soma os dois valores. Tira a raiz. E show de bola. Acabou. Essa é a distância. Tá? Mas só que tem que ter essa sequência. Beleza? Vamos para o 2. O exercício 2. Uma caixa d'água de 1000 litros vaza para um furo que existe no fundo. Ao meio-dia de segunda-feira ela foi completamente cheia, mas às 8 horas da noite... Cara, esse exercício é igualzinho àquele que eu fiz lá na apostila.
desse mesmo dia só tinha 880 litros. Quantos litros terá a caixa ao meio-dia de terça-feira? Então tá, sugestão a partir de sugestões a partir de 2 pontos, tipo tempo e litros, encontre a equação da reta. Tá, vamos lá. Primeiro, nós vamos ter que trabalhar com a equação da reta, que é essa aqui, ó, x menos x1, x2 menos x1. E aqui y menos y1, y2 menos y1. Vamos ter que descobrir quem é quem, cara. Então nós vamos pensar o seguinte. Vamos lá, vamos colocar as coordenadas para mim aqui para facilitar para vocês. Ó. Vou colocar as duas coordenadas. Tá bom? Então tá. Aí nós temos, primeiro, uma caixa, ela tem 1000 litros, né? Então tá. O nosso, aqui, ela tem 1000 litros e vaza para um furo existente. Deixa eu pensar comigo aqui. Deixa eu pegar o plano cartesiano e montar aqui. Tá bom? Uma caixa que contém 1000 litros vaza para um furo existente. Ao meio-dia de segunda-feira, ela foi completamente cheia. Correto? Então tá. Então vamos pegar aqui, vamos colocar aqui como fosse esse aqui o ponto inicial e aqui 1000. Então, ao meio-dia, vou marcar esse aqui como fosse 0, mas é ao meio-dia. Ao meio-dia, 1000 litros, ou seja, quando o nosso x for 0, o nosso y é 1000. Então, nós temos o x1 e o y1. Beleza? Então, tá. A pergunta é, daí, ao meio-dia de segunda-feira, ela está completamente cheia, mas às 8 horas da noite desse mesmo dia, então, às 8 horas da noite, seria às 20 horas, né? Então, tá, 8 horas da noite, 0 horas, que eu coloquei meio-dia, 8 horas da noite, ela está completamente o quê? Só tinha 440 litros. Então tá. 440 litros. Ok. Então tá. Nós já temos uma reta aqui. Ó. Bem, a pergunta é: quantos litros ela terá ao meio-dia de quarta-feira? Então tá, se é às 12, então quando for 24 horas depois, né? Que é meio-dia do outro dia, por isso que eu coloquei 0 aqui, tá, pessoal? Para dar essa noção que foram 24 horas. Então a pergunta, às 24 horas, quantos litros terão? Tá bom? Então, às 24 horas, essa aqui é a reta, ó. Tá bom? Vamos ver lá, talvez esteja um pouquinho, devia estar um pouquinho mais para cima esse 1000, mas a pergunta é, quanto que terá? Tá? Então, nós vamos pegar aqui o nosso x2, aqui tem outro x, ó. Aqui é o x1, esse aqui é o x2. Esse aqui é o y1, e esse aqui é o nosso y2. Vamos lá colocar aqui nos valores, eu tenho aqui o x valendo 8 e o y valendo 440. A pergunta que ele coloca, quando o x, e aqui ele diz assim, quando for 24 horas depois, então notem para mim aqui, ele quer saber o valor desse x aqui. Então vamos lá dar os nomes aos bois, um a cada um, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso x1, ó, menos, vou pegar a fórmula, quem que é o x1 nosso? É 0. Quem é o nosso, aqui o x2, y2. Quem é o nosso x2? É o, bem lá, aqui x2, embaixo o x2 é 8, menos o x1 que é 0. Tá?
O y nosso eu não tenho. O nosso y1 é quem? É 1000. Beleza. Quem que é o nosso y2? 440. Quem é o nosso menos o y1, que é 1000. Bem, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer? Ah, tá, não é 440, tem um erro meu aqui. É 880. Desculpe aqui, tá, pessoal? 880. Desculpe lá, 880. Então, por isso que eu acabei fazendo um pouquinho o gráfico errado, mas não dá nada. Estou colocando os dados para você. Isso. 880. Bem, o único dado que nós temos a mais nesse exercício, ele diz que quer saber quando o x for 24 horas. Então, eu vou colocar o 24 aqui. Ó. E aí, eu quero que você desenvolva essa conta. Vocês vão cortar esses zeros, vai ficar 24 por 8. Tá bom? Eu fosse você, eu colocava um 3. 24 por 8, 3. E trabalhava com a conta dessa maneira aqui. Ó. 1000, ok. 880 também dá menos 120. E aí você vai multiplicar cruzado esse lado com esse aqui. Lembrando, quando não tem nada é 1. Vai lá e desenvolva e encontre o valor. Exercício 3. Determina a equação paralela. Cara, aqui nós vamos encontrar a equação paralela. Essa equação paralela é a mesmo coeficiente angular, é menos 3x. E eu quero encontrar o czão. Então tá, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. A nossa equação ficaria assim, y é igual a menos 3x mais c. Cara, isso aqui é quem estudou a matéria, né, cara? Beleza? Então o que você vai fazer? Você vai colocar no lugar do x e 3. Ok? O c você não tem. E no lugar do y é 1. Resolva essa conta. E você vai encontrar o valor de c. Esse valor que você encontrar do c, você vai colocar aqui. Tá bom? Quatro exercício. Aqui é a mesma coisa. É bem na última aula que a gente teve, quase. Vamos lá. Equação perpendicular eu vou ter que inverter. Menos o inverso da angular. 4 em cima, 3 embaixo. De x. Beleza? Então tá bom. Esse aqui é o x e esse aqui é o y. Tá, e aí o que você faz? Você vai montar a equação. A equação ela era essa aqui, a y igual a menos 4 terços de 3 de x. Só que o x nosso é 6. Ó. O x eu vou colocar aqui 6 mais c. O nosso y está aqui, ó, eu vou colocar, não vai ser y. Eu vou colocar quem? Eu vou colocar 11. Cara, você vai ter que resolver essa conta, lembrando que aqui se multiplica 4 vezes 6, 24. Embaixo fica 1. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 3 dá um valor que você já vai colocar aqui. Ó, e vai repetir o mais c e o 11. Então, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E o sinal, professor? Menos com mais vai virar menos. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 3 vezes 1. Quanto que é 3 vezes 1? Não sei. E 4 vezes 6, 24 também não sei. É boa. Número 5, coeficiente angular. O exercício 5 pede. A reta R, na figura abaixo, passa por 2 pontos dados. Observe o gráfico e determina o coeficiente angular. Tá, vamos até bem simples. Ó. Aqui x, aqui y. Aqui x, aqui y. Aqui x1, aqui x2. Aqui y1, aqui y2. Cara, o coeficiente angular é feito só assim. Ó. Só fazer essa fórmula aqui. Ó.
y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tá bom? Então, quem que eu... Vamos pegar aqui comigo. Ó, quem são os verdão? É só pegar y2, 3, y1. Vamos pegar lá. O y2, desculpe aqui. y2 é 3. y1, quem seria o y1? Tá, eu vou colocar aqui as coordenadas só para você facilitar a tua vida aqui, ó. Quase eu não enxerguei aqui o texto. Loucura. Então vamos lá. Vai ser 1 e 2. E a outra vai ser 4 e 3. Tá bom? 4 e 3? Não, né? 4 e 3? Não. É 4 e 3. Então aqui, x. Ok, x1, x2, y1, y2. Tá bom? Os verdes aqui, ó. Os verdes, você vai pegar esse menos esse. E depois, na parte de baixo, esse menos esse. Provavelmente deu uma fração, pessoal, tá bom? Aí não tem problema. Fechou. Vocês vão fazer a conta daí, né? O número que der aqui, dividido por número que der aqui. Se der uma fração, como 5/4, 7, deixe fração. Se der inteiro, faça a conta. Vamos lá. Exercícios 6. O que eu faço nessa conta? Por favor, se você não assistiu nenhuma aula, cara, vai estar mais perdido que sem tiroteio. Mas vamos lá, o que é uma equação reduzida? A equação reduzida é isolar y. Por exemplo, eu tenho aqui 2x menos 3y mais 3 igual a 0. Eu vou isolar o y. Olha, menos 3y, olha, o pessoal que fez comigo, né? E aí vou passar para o lado de lá, aqui, 2x menos 2x. E o x vai ficar menos 3. Cara, você vai ter que passar para baixo esse y. Tá bom? Vamos supor que se fosse um 5y aqui, ó, e você tivesse menos 7x mais 9, quando você passasse esse 5y aqui, ó, ia ficar assim, ó. Só lembrando, como está negativo, eu vou trocar o sinal. Ó. Troquei. Opa, você não vai ficar 9, não, vai ficar menos 9. Então a conta ficou assim, ó, 5y igual a mais 7x menos 9. E aí eu faria o quê? Passava para baixo do 7. O 5, ó, o 5 passou para baixo, mas também ele vai passar embaixo do 9. Estou fazendo essa conta assim que você vai ter que pensar. Quem é o coeficiente angular? Está aqui, ó, o que acompanha o x. Eu colocaria esse cara aqui. Quem é o coeficiente linear? Esse outro cara. Beleza? Tá aí. Bem, o 7 a 8 são bem fáceis, né? Aqui nós vamos fazer aqui as coordenadas do centro. Aqui determine o centro e o raio. Determine a equação da circunferência. A equação da circunferência é essa aqui, ó. X menos, ó, aqui, ó, x1. Ok, ao quadrado mais y menos y1 aqui, ó, ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Bem, pessoal, como você tem bem objetivo, você vai fazer assim, cara, né? Ó, vai pegar aqui. Quem é esse x aqui? É só colocar no lugar. Ó, só tem que ter o cuidado. Ó. Quando ele vem para cá, ele é negativo, menos 3, né? Quando bate com esse aqui, vai virar mais. E aqui? E aí, professor? E o zero?
Como você vai colocar 0, vai praticamente sumir esse cara, né? Porque vai ficar y menos 0, vai ficar y, some, tá bom? E para fechar, nós temos o raio ao quadrado. Quem que é o raio ao quadrado? Você vai pegar 12 ao quadrado. 12 ao quadrado e depois você vai ter... Quanto que dá 12 ao quadrado? Você vai ter que colocar o resultado ali. Nesta outra conta, que é a última, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, eu quero as coordenadas do centro. Ok? E quero o raio. Bem, as coordenadas do centro, veja, são essas duas aqui, não são? Então tá. Se você olhar aqui, ó, vai vir esse número, não vai? Ele vai ficar parecido com esse. Então, na prática, eu tenho duas coordenadas aqui, ó, tá? Eu tenho, se você olhar aqui, ó, eu tenho as coordenadas do centro, ó, esse cara, cuidado quando você for trazer, o sinal vai ter que mudar. E eu tenho esse cara aqui, ó, que é a outra coordenada, aqui pode vir normal. Por que ele pode vir normal? Porque ele não mudou o sinal, tá bom? Veja, porque a fórmula é negativa. Quando o 3 vem para cá, ele não mudou o sinal, então ele vem normal. Esse cara aqui, que é um bandido, ele vai ter que vir diferente, tá bom? O raio. Cara, o raio é só tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada desse número dá esse e fechou. Fechou, pessoal.